Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título A Invenção do Trabalhismo, de Ângela de Castro Gomes, publicado pela FGV Editora em 2005. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Apresentação à terceira edição. 17 anos após ser publicado pela primeira vez, em 1988, este livro ganha nova edição. Razão suficiente para que algumas palavras o introduzam a novos leitores, distantes do contexto político e intelectual que o gerou. Quando o livro foi escrito, ainda na primeira metade dos anos 1980, o Brasil se mobilizava para dar fim ao regime militar, ansiando por uma Assembleia Nacional Constituinte que restabelecesse o pacto entre sociedade e Estado, em bases mais democráticas. Havia alívio e esperança. Havia igualmente muita curiosidade intelectual, traduzida em pesquisas nas áreas de ciências sociais, história e direito, que contemplassem temas como o autoritarismo, os militares, a classe trabalhadora, o empresariado, os movimentos sociais, enfim, que discutissem como o país construiu seu conceito de cidadania e de democracia através do tempo, pois, sendo esse um processo contínuo, viveria em breve momento estratégico de expansão de direitos. Nesse marco, meu trabalho concentrava-se na questão da extensão da participação política aos setores populares, investigando como a classe trabalhadora havia se constituído em ator central na cena da política brasileira. O enfoque teórico escolhido estabelecia que a cidadania dessa classe trabalhadora, aliás muito plural, era um fenômeno histórico apreensível pelo acompanhamento de um longo e inconcluso processo de lutas entre propostas distintas, elaboradas por diversos atores, entre os quais o Estado, com pesos variados. Ou seja, a linha interpretativa afirmava o protagonismo dos trabalhadores nesse processo, recusando modelos explicativos muito compartilhados à época, que destacavam variáveis sociológicas e políticas de cunho mais estrutural, para afirmar um resultado, marcado pela heteronomia da ação política dos trabalhadores. Minha formação, reunindo leituras vindas da história e da ciência política, com uma pitada de antropologia, certamente ajudou a desconfiar de dicotomias como autonomia versus heteronomia, bem como a me afastar de uma das chaves explicativas então mais utilizadas, o populismo. De forma impressionista, diria que, quando lançado, o livro foi recebido mais lentamente entre historiadores do que entre cientistas sociais, talvez porque tenha tido a chancela de um prêmio da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOCS, em 1989. Quase 20 anos passados, a incursão interdisciplinar, a busca de atores coletivos e individuais, com nomes e sobrenomes, o abandono de um certo vocabulário e de modelos pré-determinados de análise, não assustam nem espantam ninguém. E não escrevo isso como estratégia de valorização deste texto, mas sim para destacar o quanto se transformou e se diversificou o panorama da produção acadêmica nas áreas das ciências sociais e da história, no qual tal tipo de investigação, sem dúvida, ganhou espaço e se afirmou. Apenas como indicação, foi no início dos anos 1980 que autores como Barrington Moore, I.P. Thompson, Marshall Sahlins, Adam Przeworski e outros começaram a ser mais lidos e discutidos, bastando observar que suas traduções datam em geral do fim da década de 1970. No caso da produção brasileira, tive alguns trabalhos como referências importantes, entre os quais os de Maria Hermínia Tavares, Maria Antonieta Leopoldi, Luiz Werneck Viana e Vanderlei Guilherme dos Santos.
Já nos anos 1990, sobretudo com o aumento do número e da qualidade dos programas de pós-graduação, multiplicaram-se os estudos sobre a classe trabalhadora, bem como os recortes realizados, a questão de gênero, os estudos regionais, que deslocaram as pesquisas do Rio e de São Paulo, os trabalhos monográficos, centrados em fábricas e sindicatos, a questão do corporativismo, etc. Uma numerosa, diversificada e competente literatura, que retomou o tema da classe trabalhadora, especialmente no marco de uma história social do trabalho. É essa produção que, felizmente para mim, tem utilizado, criticado e avançado as teses defendidas neste livro, dialogando com elas. Com essa perspectiva, considero que algumas interpretações centrais de A Invenção do Trabalhismo foram efetivamente incorporadas a esse campo de pesquisa. Entre elas, gostaria de destacar a periodização proposta, demarcando linhas tanto de continuidade quanto de descontinuidade entre o pré- e o pós-1930, e especialmente dando sentido à ideologia da outorga, que permitiu ao Estado se apropriar, e assim, obscurecer a palavra dos trabalhadores, arduamente construída durante as lutas da Primeira República. Na mesma linha, estão os dois momentos do Estado Novo, e a importância do período do pós-1942, quando, em função de um novo contexto internacional e nacional, os investimentos na construção do Pacto Trabalhista e da estrutura sindical corporativa deslancharam. Creio igualmente que a proposta de análise do processo de formação da classe trabalhadora, e de sua emergência como ator político, como um processo histórico dinâmico, que comporta uma lógica material e outra simbólica, foi no geral, aceita pelos novos estudos, bem como um debate em torno da eficácia explicativa da categoria populismo. A meu ver, como o processo de construção do conhecimento social, da mesma forma que todos os demais, é histórico, o que um pesquisador deve almejar é que seu trabalho seja lido e discutido, favorecendo novas investigações, que inevitavelmente apontarão suas incorreções e insuficiências, mas também poderão reconhecer suas contribuições. Quem pesquisa sabe bem qual é o tamanho da ignorância, podendo ser prudentemente, humilde e inteligente. Apresentação à primeira edição. Este trabalho, apresentado como tese de doutoramento ao Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ, em junho de 1987, ocupa-se de uma questão que sempre me pareceu essencial, porque afinal no Brasil, convivemos com uma vivência política que desconfia dos políticos e ao mesmo tempo está sempre pronta a segui-los carismaticamente. Que tipo de cidadania existe no Brasil? Ou melhor, como este país definiu seu conceito de cidadania e sua experiência de democracia? Minha estratégia para pensar esta questão foi eleger um tipo de abordagem. Era claro para mim que a política no Brasil estava simbioticamente ligada a ganhos de natureza social, isto é, a benefícios que o direito do trabalho inaugurou neste país. Por esta razão, em minha dissertação de mestrado, Burguesia e Trabalho, 1979, o tema foi o acompanhamento da formulação e implementação da legislação trabalhista, a partir da ótica e da atuação do patronato da cidade do Rio de Janeiro. Outros trabalhos já vinham tratando do tema e privilegiando de um lado, a luta dos trabalhadores pela regulamentação do mercado de trabalho e de outro, o papel desempenhado pelo Estado, sobretudo na formulação do sindicalismo corporativista. Como o patronato tinha tudo a ver com esta questão, não tendo sido ainda tratado satisfatoriamente pela bibliografia, enveredei por este caminho. Minha tese de doutorado é, nesse sentido, uma continuidade da mesma preocupação central, colocada desta feita em outros parâmetros. A questão da cidadania passa no Brasil pela questão dos direitos sociais. Mas o que me preocupava era o problema da extensão da participação política, o que envolve necessariamente a classe trabalhadora.
Optei então por refletir sobre este tema, tendo em mente que a fórmula de exercício da cidadania consagrada neste país é o fruto não necessário de um longo processo, onde várias propostas foram articuladas e competiram com pesos e intensidades diferenciadas. Dizer diversas propostas é também dizer diversas cidadanias, já que cada proposta entende, porque propõe, a participação de uma maneira específica. O ponto comum deste debate é o fato de ele envolver de alguma forma a classe trabalhadora e unir a participação política aos direitos desta classe trabalhadora. Enfim, tratava-se de investigar como a classe trabalhadora se constituiu em ator político central à política brasileira. Para tanto, privilegiei os dois atores que em meu texto de mestrado havia abandonado, mantendo-me fiel ao contexto da cidade do Rio de Janeiro. A classe trabalhadora e o Estado seriam os atores principais, secundados agora pelo patronato. Na questão da participação política, e não mais da legislação trabalhista, foram eles os grandes articuladores de propostas, cada qual à sua maneira. Duas partes bem heterogêneas dão forma a este trabalho. A primeira cobre o período que vai da proclamação da República, marco inicial da análise, até a promulgação da Constituição de 1934, quando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio recebe como titular Agamenon Magalhães. Este momento, e não o da Revolução de 1930, é que constitui, a meu ver, um marco no tipo de competição que vinha sendo travada entre diferentes propostas de participação política. Composta de 3 capítulos, nesta primeira parte a palavra está com lideranças da classe trabalhadora. São elas que colocam suas demandas publicamente, desafiando e ao mesmo tempo reagindo ao contexto da época. O ritmo do tempo que aí transcorre é lento, como longas e lentas são as lutas travadas pelos trabalhadores no período. Pequenas lutas, grandes contratempos, um saldo rico em elaborações e avaliações, não tão distantes quanto se poderia acreditar. Em todos esses capítulos, a fonte principal foram os jornais operários, complementados por entrevistas com velhos trabalhadores, que me ajudaram a vivificar com sua voz coloquial o material documental impresso. A segunda parte dedica-se basicamente a um curto período cronológico, os anos que vão de 1942 a 1945. O grande ator do cenário político é o Ministério do Trabalho, através da figura do ministro Alexandre Marcondes Filho. Este pequeno espaço de 4 anos está decomposto em 5 capítulos, cada um procurando um certo ângulo de visão do mesmo problema, e por isso utilizando fontes diferenciadas. O primeiro capítulo desta segunda parte, ou seja, o capítulo 4, funciona como uma introdução aos que se seguem, e seu objetivo é esclarecer para o leitor em que contexto político o Estado assume o controle da palavra operária, e principalmente, que tipo de lógica comanda sua política social. O quinto capítulo ocupa-se em mostrar o conteúdo do discurso político governamental elaborado nesta primeira metade dos anos 40. A sofisticação e qualidade desse discurso ficam patentes quando se atenta para os nomes dos intelectuais envolvidos no esforço e no cuidado dedicado à sua divulgação. A fonte escolhida foi a revista Cultura Política, publicação mestra do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. O sexto capítulo continua interessado na produção e emissão deste discurso político, mas em outro nível e para um público bem específico. As falas do ministro Marcondes no programa radiofônico Hora do Brasil, emitidas semanalmente ao longo de quase 4 anos, constituíram o material por excelência da reflexão. Falando aos trabalhadores brasileiros, é um verdadeiro roteiro didático para se acompanhar o grande e bem executado projeto político do Estado brasileiro do pós-42. Seu resultado foi a produção de uma proposta de participação política que conceituava cidadania, democracia, política, enfim, a partir de um novo ismo, o trabalhismo brasileiro. Esta ideologia política, tão cuidadosamente estruturada, tinha fortes e sólidos apoios nas políticas públicas desenvolvidas por vários ministérios de Vargas.
Saúde e educação, alimentação e lazer, eram facetas de um mesmo conjunto, que ressignificava as intenções e imagens do discurso governamental. É com este ponto de partida que o 7º capítulo destaca a questão do sindicalismo corporativista. Nos capítulos 5, 6 e 7, portanto, a ação do Ministério do Trabalho foi o alvo de minha atenção, e as publicações oficiais do Estado meu material de análise. Já no 8º e último capítulo, o ângulo de visão adotado privilegiou o encaminhamento da questão político-partidária, fazendo com que as fontes utilizadas fossem a documentação dos arquivos privados dos políticos da época e as entrevistas realizadas. Marcondes, como autoridade que ocupava também a pasta da Justiça, e como articulador político-chave, oferece a outra face do processo político então vivenciado. A construção de uma ideologia política, o trabalhismo, e de uma estrutura sindicalista, o corporativismo, completam-se com a montagem de um partido político, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. É nesse momento que minha análise se encerra, uma vez que com o PTB e o trabalhismo, uma proposta de participação política ampliada passa a vigorar no Brasil. Uma proposta que só de forma simplista poderia ser enquadrada como a proposta do Estado, omitindo-se os laços profundos que a partir da década de 1940 se construíram entre classe trabalhadora e Estado no Brasil. Muitas foram as instituições e pessoas que ajudaram na feitura deste trabalho. Constitui-se praxe agradecer primeiro às instituições, embora elas não tenham vida sem as pessoas. Aluna desde 1974 do UPERJ, sou devedora de todos aqueles que ministraram os cursos que frequentei e que discutiram comigo, formal ou informalmente, problemas profissionais. 3 professores em particular foram importantes em minha vida no UPERJ, e acredito ser este um bom espaço para manifestar-lhes meu carinho. Renato Raul Boschi, meu orientador no mestrado, Vanderlei Guilherme dos Santos, orientador no doutorado, e César Guimarães, exemplo por excelência da vocação docente. O professor Guilhermo O'Donnell também precisa ser lembrado, pela importância que seus cursos tiveram para a elaboração deste trabalho. Sou, porém, produto híbrido profissionalmente, e meu outro lado também querido é o CPDOC, onde trabalho desde 1976. Impossível mencionar todos aqueles que foram importantes para mim, nesta que é a minha casa. A Ampox foi também fundamental para a feitura deste trabalho. De um lado, foi através desta instituição que consegui durante 2 anos uma bolsa de estudos que me permitiu contratar auxiliares de pesquisa e reproduzir o material necessário ao meu levantamento de dados. De outro lado, como membro do Grupo de Trabalho Pensamento Social no Brasil, pude discutir ao longo de 4 anos textos preliminares desta tese, recebendo sempre sugestões enriquecedoras. A Universidade Federal Fluminense, através do Departamento de Ciências Sociais, do qual fui professora, possibilitou que durante este último ano eu pudesse me dedicar integralmente à redação deste trabalho, sem as preocupações e ocupações que o magistério impõe. Encontrei também na UFF um amigo e leitor crítico inestimável. José Augusto Drummond atravessou pacientemente os originais dos primeiros capítulos, enriquecendo-os com sugestões valiosas. Ao CNPq agradeço a bolsa de auxílio à pesquisa que tornou possível a compra de fitas cassete e a remuneração simbólica de um valioso auxiliar para a realização das entrevistas, Eduardo Stotz. Durante o levantamento de dados, pude contar com a dedicação de 3 estudantes universitárias, todas elas, mais do que eficientes porque interessadas no que faziam. Cláudia Tavares Ribeiro, Leda Ram e Simone A. Pereira contribuíram tornando possível a coleta de uma razoavelmente vasta massa de documentação. Outras pessoas foram extremamente delicadas comigo durante a etapa cansativa e fundamental da pesquisa de campo. As funcionárias do setor de microfilmagem da Biblioteca Nacional, que durante meses colocaram à minha disposição, e a de minhas auxiliares, as leitoras de sua seção, não serão esquecidas. Do arquivo Edgar de Loyenroth as figuras de Marco Aurélio Garcia,
e Michael Hall tornaram possível uma consulta rápida e produtiva, num período em que as condições do arquivo eram precárias, devido a seus problemas iniciais de instalações. Já na etapa final deste trabalho, contei com o lápis de Dora Flexman, a quem atribuo a clareza e elegância que este texto possa apresentar. Sua presença foi sinônimo de tranquilidade e esperança de plena compreensão pelos leitores. Na datilografia contei com a habilidade não adjetivável de Lúcia Inês. Momento difícil para uma pessoa é aquele em que ela é examinada publicamente. A composição de uma banca de doutorado é, neste sentido, escolha significativa pelo muito que representa. Quero agradecer assim a Boris Fausto, que aceitou presidir minha banca, abrilhantando-a com sua experiência de historiador e com sua delicadeza de gentleman. Também a Leôncio Martins Rodrigues, pelo estímulo permanente, e a Luiz Werneck Viana, a Mauri de Souza e José Murilo de Carvalho, que, como professores do UPERJ, me acompanharam. Vanderlei Guilherme dos Santos precisa ser mais uma vez lembrado. Uma aproximação inicial de muito respeito e certo temor foi sendo transformada em relacionamento de nenhum temor, bastante carinho e muito respeito. Finalmente, os familiares que suportam sempre amorosamente momentos difíceis, como o da elaboração de uma tese. Meus pais, meu marido e Isaura, a Tatá, estiveram comigo todo esse tempo. Mas nestes últimos anos, consegui realizar um sonho bem mais bonito e importante do que elaborar uma tese de doutorado. Ganhei 2 filhas. Celina e Luísa fizeram de mim outra pessoa. Isto significa o exercício de uma rotina de maternidade, das fraldas ao jardim, fazendo com que minha vida estivesse cheia e cheia de crianças. A felicidade indescritível pela possibilidade de realização deste sonho, talvez só possa ser entendida pelas mulheres que, como eu, tiveram que lutar muito pela eternidade possível. Por tudo isso e pelo amor maior que sinto, só a Celina e a Luísa este trabalho é dedicado. Rio, setembro de 1987. Introdução. Quem é o operário? É um homem honesto, laborioso, e que precisa sofrer o rigor da sorte para sustentáculo de todas as classes sociais. O que é o operário? É um cidadão que representa o papel mais importante perante a sociologia humana. O que deve ser operário? Um homem respeitado, acatado, porque só ele sofre para que os felizes gozem, deve ou não ser tão bom cidadão como outro qualquer. Tem ou não perante a lei natural ou escrita, o direito e dever, de pugnar pelos direitos e defesa das classes a que pertence. É intuitivo que sim. Eco Popular, 10 de abril de 1890. Este pequeno trecho de um artigo do jornal socialista Eco Popular traduz bem a questão que é o objeto deste estudo e demarca o momento a partir do qual ela pode ser datada no Brasil. O trecho se inicia perguntando quem é o operário e qual é o seu lugar na sociedade em que vive. A resposta traça uma autoimagem centrada no valor positivo do ato de trabalhar com as próprias mãos, de onde decorre a dignidade da figura do trabalhador e o seu papel central no mundo econômico e social. Se o trabalhador é o esteio da sociedade, mas não é reconhecido como tal pelas outras classes sociais, cumpre lutar para que esta situação se transforme. Esta luta é uma luta política, pois se traduz na conquista do status de bom cidadão, organizado e representado politicamente, já que cumpridor dos deveres e merecedor dos direitos das classes a que pertence. Em resumo, o que o articulista do Eco Popular está reivindicando é a transformação da classe trabalhadora em ator coletivo legítimo do cenário político nacional, exatamente no momento em que a escravatura acabava de ser abolida e a República acabava de ser proclamada. Os fundamentos desta proposta de cidadania envolvem a construção de uma identidade social positiva, capaz de permitir aos trabalhadores se reconhecerem como classe distinta e solidária, lutando por seus direitos perante as demais classes sociais.
A maneira pela qual este processo histórico de constituição da classe trabalhadora como ator político teve curso no Brasil é o que se deseja estudar neste trabalho. P. Thompson, em seu clássico livro sobre o processo de formação da classe trabalhadora inglesa, faz uma observação essencial à natureza de sua análise, quando enfatiza que a constituição de uma classe trabalhadora é tanto um fato de história econômica, quanto um fato de história política e cultural. W.C.L., em seu artigo sobre a formação da classe trabalhadora francesa, afirma que, embora usualmente as explicações sobre o desenvolvimento de uma consciência de classe entre trabalhadores atribuam um papel muito importante às relações de produção, a consciência operária, no caso da França, se construiu muito mais segundo o ritmo da política do que do desenvolvimento econômico do país. Em ambos os casos, o ponto fundamental é a caracterização do processo de formação da classe trabalhadora como um fenômeno histórico, e mais ainda, como um fenômeno cujo compasso se liga essencialmente à história política de cada país. Thompson e Sewell convergem também em outros pontos fundamentais. Para Sewell, a mentalidade da classe trabalhadora francesa foi construída por meio da transformação simultânea da ideologia revolucionária liberal dominante no início do século XIX e da ideologia corporativa artesanal de antiga tradição na Europa Ocidental. Esta fusão permitiu que os trabalhadores se reconhecessem de uma nova forma, assumindo posições na sociedade informados por novos valores e concebendo suas associações de classe a partir de uma nova perspectiva. Sewell chama este processo de construção de uma palavra operária, ressaltando a força constitutiva do discurso operário e sua relação com a vida política francesa e com as tradições culturais dos trabalhadores. Thompson considera que uma classe existe e acontece quando um grupo de homens que compartilham experiências comuns apreende estas vivências em termos políticos e culturais, ou seja, é capaz de materializá-las em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. É no decorrer deste processo que se constrói uma identidade coletiva de interesses próprios a uma classe, distintos dos interesses de outras classes. Por isso, Thompson rejeita frontalmente a ideia de classe como coisa, passível de ser deduzida de uma certa relação com os meios de produção, e cujos interesses poderiam ser definidos em abstrato, os verdadeiros e os falsos interesses de classe. Para este autor, só se pode entender uma classe como uma formação social e cultural, que se constrói tanto a partir das experiências dos trabalhadores no processo de produção, quanto a partir de suas tradições intelectuais, de seus modelos de relacionamento social e de seus padrões de organização política e profissional. É fundamental para Thompson, por exemplo, considerar a força do ideal do homem livre e da tradição associativa dos trabalhadores ingleses, tanto quanto o impacto do radicalismo francês e o papel educativo do jacobinismo na Inglaterra. O que fica claro nas duas análises é a força constitutiva de um discurso capaz de ressignificar conceitos e tradições. A palavra operária, no dizer de Sewell, trabalha criando uma nova identidade pela releitura de valores e tradições, por vezes multisseculares, que são transformados e fundidos com categorias de outras origens políticas em momentos densos de mudança social. Tal discurso lida com certos elementos básicos que demarcam o lugar do trabalhador no mundo da produção, na sociedade em geral e diante da política nacional em especial. Estes elementos envolvem toda uma ética do trabalho e de valorização da figura do trabalhador, além de situar a questão de suas formas de organização profissional e política. O problema da organização é, portanto, outra face do processo de criação de uma identidade coletiva. As práticas associativas são a forma de implementar um comportamento operário que abarca o trabalhador dentro e fora de seu local de trabalho e que opera o sentimento de pertencimento que deve marcar este ator coletivo. O exame do processo histórico de constituição de um ator político remete a múltiplas análises teóricas. De um modo geral, as hipóteses correntes sobre a organização da ação humana, sobre a lógica da ação coletiva,
travam em maior ou menor grau um diálogo com o marxismo. É bem verdade que este interlocutor de fundo nem sempre assume os mesmos contornos, o que problematiza e dificulta sua caracterização. Uma das formas de situar este debate é seguir as proposições de Marshall Salins, para quem o campo de análises está como que dividido entre os que postulam que a ação humana é presidida por uma lógica prática, objetiva e material, e os que postulam a presença de uma lógica simbólica subjetiva. Evidentemente, por trás desta dicotomia mais abrangente, esconde-se uma... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.